Pô, aqui, aí, tá gravando, beleza. Vamos compartilhar a tela aqui e vamos que vamos. Augusto, está te atrapalhando o áudio de fundo aqui? Não, cara, pode ficar de boa aí com o áudio aberto. Se atrapalhar, eu falo com vocês, porque igual eu falo com a galera, nós estamos em casa, cara. Todo mundo está em casa. E em casa não tem como ter aquele, né, aquele silêncio tão desejado por todos. Eu tenho dois filhos pequenos. Um está aqui jogando Fortnite na sala e o outro está jogando Roblox lá no outro quarto. Então, assim, Realmente. eu não tenho uma sala preparada para inibir o som, né? Te entendo, te entendo. Faz parte. E aí, Jennifer, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem contigo? Tudo jóia e você? Eu estou bem, saudável, firme, forte e gordo, mas estou bem. Então tá bom. Vamos embora, povo bonito. Olha só, hoje, né, como nós combinamos semana passada, nós ficamos por conta da parte introdutória da filosofia. Hoje a gente vai pegar um pouco da parte introdutória da sociologia, tá? Esse primeiro momento da sociologia aí, ele vai até interagir um pouco com a história. Eu falo que isso é muito válido, porque vocês vão ver um pouco disso comigo, verão um pouco disso com o professor de história e algumas coisas de sociologia, provavelmente o professor de história vai tocar também quando entrar na filosofia medieval. Então, a gente acaba trabalhando de forma bem integrada essas áreas aí das ciências humanas, né? Um assunto acaba adentrando ao outro. Boa noite, Tayane. Tayane, tudo bem, Tayane? Professor, desculpe a demora. Não se preocupe, tudo bem com você? Muito boa noite. Ótimo, e você? Eu estou bem também, em casa. Estou bem. Muito bem. Olha só, povo. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar hoje, né? Aí, como de costume, a frente A, o módulo 1, que vai trabalhar, né? Eu consegui adentrar um pouco dentro da questão do positivismo e da Revolução Industrial, eu coloquei um pouco a ideia da sociologia, tá? Porque a sociologia, de fato, ela surge a partir deste contexto que a gente vai tentar dialogar um pouco. A aula de hoje, provavelmente semana que vem, que hoje a gente não vai dar conta de terminar esse módulo 1 aí do positivismo e revolução industrial, porque é muita informação, e eu tentei trazê-lo da forma mais clara e objetiva para vocês. A gente vai perceber isso, que o fator social que provocou a necessidade da sociologia enquanto uma ciência, tá, da sociedade, ela partiu exatamente dessa realidade. Revolução Industrial, Revolução Francesa, positivismo, e isso nós carregamos até hoje. Então, quando a gente fala, vou até mudar o slide, quando a gente fala aí do nascimento da sociologia, tá, a gente está falando de um ponto de vista de uma ciência da sociedade. Tá? E falar de uma ciência da sociedade é falar de uma ciência que vai analisar, que vai refletir aí todas as transformações econômicas, políticas, culturais, que vão ocorrendo e que ocorreram no Ocidente lá desde o século XVIII, tá? Repito, com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, e que acabam aí evidenciando várias mudanças significativas na nossa vida e na sociedade nos tempos de hoje. Então, assim, dentro dessa perspectiva de pensar, né, o que é a sociologia, quando surgiu, qual o contexto da sociologia, qual a finalidade da sociologia, afinal de contas, pensar na Revolução Industrial, Revolução Francesa, pensar no positivismo, porque se nós estamos frente a um século onde as coisas se manifestam diferente, mas de um ponto de vista, nós carregamos conosco ao longo de séculos grandes feridas que a sociedade até hoje não conseguiu curar. Desigualdade social, né? Pobreza, desemprego, divisão social do trabalho e coisas dessa forma. Então, ao longo desse módulo que a gente vai bater um papo aqui, tá? A gente vai ver aí, né? A gente vai tentar, né, compreender, tá? Dentro de uma perspectiva, como a gente pode entender e compreender todas essas mudanças sociais que ocorreram ao longo desses séculos e que até hoje elas são resultados disso para nós.
Por que eu estou falando isso com vocês? A sociologia ela é algo que mexe, de fato, com um pouco com o nosso olhar, tá? Com um pouco com a nossa visão de mundo. Então, eu quis, no primeiro momento, antes de falar um pouco da Revolução Industrial, falar um pouco da Revolução Francesa, falar um pouco do positivismo, que é a ponte de acesso para a sociologia, eu queria que vocês analisassem primeiro essas imagens, tá? Porque isso é resultado de que muita coisa nessa nossa sociedade século XXI nós ainda precisamos pensar e precisamos ter mudanças de atitudes, tá? Porque os problemas que ocorreram lá no século XVIII, no contexto da Revolução Industrial, né, eles ainda se refletem até hoje dentro do cenário que nós temos de uma sociedade como a nossa, né? Então, isso é um pouco desse reflexo. Então, a sociologia, enquanto uma ciência da sociedade, ela tem que conseguir analisar e buscar fazer com que as pessoas, os indivíduos, compreendam que se faz necessário nós analisarmos, se faz necessário nós pensarmos, que se faz necessário nós fazermos um julgamento crítico e fazermos uma mudança na nossa sociedade. Porque muito me incomoda, não minto para vocês três, não, tá? O quanto situações como essas que vocês estão vendo aí se tornaram simples imagens para nós. Simples imagens. Falo que hoje a sociedade, quando fala em violência, fala em droga, fala em miséria, fala em pobreza, fala em intolerância, fala em preconceito, fala em racismo, eu fico olhando o rosto, né, das pessoas e a gente não vê mudança no semblante das pessoas, porque parece que já se tornou normal. A gente falar do caos da saúde, a gente falar do desemprego, da violência, da desigualdade, da intolerância, no semblante das pessoas, quando elas conseguem visualizar de fato essa realidade que eu estou apresentando para vocês, elas não se manifestam, nem na forma de um olhar espantoso, de uma fala de indignação, né? E isso é preocupante. Isso é preocupante, porque isso é resultado de uma cultura que nós estamos produzindo e reproduzindo na nossa sociedade, que é uma cultura da indiferença. Nos preocuparmos com essas realidades, porque se essas realidades não fazem parte do meu cotidiano, da minha vida, né, talvez nós pensemos assim, ou talvez as pessoas pensem assim, e isso muito me assusta, porque falar de sociologia é falar de dados, galera. E assim, eu estava lendo essa semana alguns dados do IBGE, né? Nós já chegamos no Brasil, até o atual momento, a 15 milhões de pessoas desempregadas. É muita gente sem emprego, galera. É muita gente sem direito, né, às necessidades básicas para se viver, ou melhor dizer, até estão sobrevivendo dentro desse padrão. É muita gente, é muito pai e mãe de família vendo filhos chorarem porque não tem condições de comprar um biscoito água e sal, um pacote de arroz. É muito complicado. 15 milhões de pessoas no Brasil estão vivendo desempregadas. E nesses dados do IBGE, falavam também que outras 10 milhões já estão passando fome. 10 milhões de cidadãos, pessoas que deveriam viver em dignidade, que têm o direito de ir e de vir, direito de viver com dignidade, estão passando fome. Sem dizer, né, nesses dados relatavam, que nós temos mais de 1,5 milhão, tá, de mulheres que já sofreram algum tipo de violência nesse período de 2020 e 2021. Mais de 1,5 milhão de violência contra a mulher. Fora os índices de intolerância religiosa, fora os índices de preconceito, fora os índices de discriminação. É assustador. Eu falo com vocês, eu não quero que vocês fiquem tristes, eu não quero que vocês se aborreçam, eu não quero que vocês fiquem assim, que país é esse? Né? Eu quero que, de fato, vocês tomem consciência de que melhorias se fazem necessárias.
E essas melhorias, galera, elas devem partir do nosso sentimento de indignação, porque nós estamos cruzando os nossos braços e permitindo com que outros setores, como, por exemplo, legislativo, executivo, judiciário e outros setores, tomem conta ou rédea dessa condição, mas eles não estão dando conta disso por N motivos. Talvez por motivos pessoais, mas nós somos responsáveis por isso aí. E a gente tem que fazer com que a mudança aconteça. Então, pensem. Eu falo que isso é muito importante. É, de fato, a gente pensar a sociologia dentro dessa reflexão que está aí. Ó. Eu vou tentar minimizar aqui. Beleza, minimizei. Dentro dessa perspectiva que está aí. Olha só, o que é a sociologia? Para que serve a sociologia? Qual a utilidade da sociologia? Tá? Primeira resposta, talvez, que nós possamos dar é essa aí. A sociologia é uma resposta intelectual, tá? Às novas situações colocadas lá pela Revolução Industrial, lá no século XVIII. Tá? São as novas situações que nos são apresentadas. E eu coloquei elas aí, algumas, para vocês. Violência contra a mulher, desemprego, fome, intolerância, preconceito, discriminação, né? E tantas outras que talvez nós conheçamos e que estão aí. Né? A cada dia que passa, fazendo com que nós nos calemos diante dessa realidade que a gente chama na sociologia de violação dos direitos humanos, e isso nós não percebemos que é necessário mudança, porque a sociologia ela carrega isso com ela. A sociologia ela tende a nos proporcionar uma mudança, tá, na nossa maneira de pensar e de ver a realidade real, a realidade atual, a realidade social. Então, não adianta você ficar mudando de canal porque você não quer ver sobre aquilo, ouvir sobre aquilo. Uma hora, isso acaba nos atingindo de uma forma direta ou indireta. Então, o importante a se fazer é esse primeiro movimento, o movimento intelectual, o movimento reflexivo, o movimento onde nós tomemos consciência de que mudanças são importantes, são necessárias. E se essas mudanças não ocorrerem, nós estamos caminhando para uma sociedade onde nós iremos perder as rédeas e o controle de tudo isso, porque estamos contribuindo para uma cultura de ódio, para uma cultura do individualismo, para uma cultura de autoritarismo, uma cultura efêmera, ou seja, é tudo passageiro. Hoje se fala isso, daqui a um minuto não se fala mais, não se acredita mais. Então, mudanças são necessárias. Só para vocês entenderem esse contexto, eu consegui esse videozinho muito rapidinho, tá? Ele fala exatamente isso, desse tema que vocês estão vendo aí, olha. Pobreza e desabrigados aumentam no Brasil em meio à pandemia. E aí? Tá? Prestem atenção, ele é rapidinho. Hoje a gente encontra pessoas que não estavam em situação de rua, que nunca passaram pelo nosso cadastro. Nós já podemos, da pandemia para cá, cerca de 7.000 pessoas. Depois que surgiu essa epidemia aí, mais difícil ainda, desempregado, para poder pagar o aluguel. O sonho é esse é minha causa.
Muitos trabalhadores foram embora. Estão nos amigos, graças a Deus. Sem emprego, sem reformar para todos. Eles precisam dessa ajuda. Porque sozinhos não vão conseguir. Eu falo assim, povo, é uma das realidades. Eu não estou dizendo que a pandemia ela é a grande culpada de toda desigualdade, de toda pobreza, de tudo isso que a gente está vendo, né, através dos noticiários, da nossa realidade, do nosso vizinho de frente, do nosso vizinho de trás, da esquerda, da direita. Falo que esses problemas sociais eles já existem há séculos. A pandemia só fez com que eles viessem de fato à tona e mostrasse que o nosso país é um país da desigualdade. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos colegas de vocês gostariam de estar tendo a oportunidade que vocês estão de pagar um cursinho, né, para se atualizarem e para se prepararem para o Enem? Quantos? Pensem. Quantos amigos, pessoas batalhadoras que gostariam de ter essa oportunidade, mas no momento não podem. Não podem. Já pararam para imaginar isso? Eu paro todos os dias. Quando eu pego R$1 na minha carteira para comprar pão, né, e eu vou na padaria, eu falo assim, poxa, já chegamos à época de o pãozinho de sal está 20 centavos. Né? O pãozinho mais barato aqui perto onde que eu moro é 50 centavos. Chegou a 20 centavos. Como é que um pai de família, uma mãe de família, com 4 filhos, consegue todos os dias comprar 5, 6 pãezinhos de sal, um para cada um, no valor aí no mínimo de 40 centavos? Imagina. É muito complicado, galera. E eu falo que a gente tem que tomar consciência disso. Consciência de que a vida não está fácil. Fazer escolhas hoje em dia não está fácil. Os problemas sociais estão cada vez mais agravantes. Cada vez mais. O povo cada vez mais pobre. O povo cada vez mais necessitado. E o que se faz necessário? Políticas públicas que aconteçam de fato. Políticas públicas. Como é que combate o desemprego? É criando emprego. Mas como é que cria emprego dentro de um momento tão delicado como esse? Onde vocês mesmos viram no vídeo, pessoas de classe média estão desempregadas. Essa semana eu vi um choro de um empresário em Belo Horizonte, dono de 6 lojas. 6. O cara está fechando a cada semana que passa uma das suas lojas. Eu nunca imaginei ver um empresário, dono de 6 lojas, chorar como uma criança. E isso mostrou na televisão, ele chorando por mandar os seus funcionários embora e por fechar aquilo que a vida inteira dele ele sonhou, que foi aquelas lojas. E aí? É muito complicado. Chegamos essa semana ao patamar de mais de 3 mil mortes em 24 horas. Eu juro para vocês, a sociologia, ela pega pesado, porque, de fato, isso é muito importante com que a gente reflita para a gente começar agora a compreender o porquê disso. E agora, nesse momento, depois que vocês me responderem isso, a gente vai tentar alinhar um pouco essa questão da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, para a gente compreender que talvez esses fatores que nós estamos colhendo hoje já são de séculos passados, que não foram resolvidos e estão aí, sendo empurrados pela barriga com políticas públicas que não funcionam, tá? Políticas públicas onde, em mudanças de governo, não se dá sequência a essas políticas, muda o governo, aquela política do governo anterior não presta, não vale a pena, então vamos parar com aquele trem e vamos começar uma outra. Então, tudo aquilo que foi construído se perde, se deixa de lado. Né? A gente tem essas questões também num país como o nosso, onde a política ela não é a arte do bem governar, não é a arte de gerir
não é a arte do povo pensar, a capacidade. A política no nosso país é uma política partidária, né, que se divide entre um lado e o outro, mas não de fato naquilo que deveria ser. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar muito. Então, para a gente começar a interagir, povo bonito, primeira pergunta. Diante de tudo que eu falei que eu não deveria ter falado, né? Eu primeiro deveria ter escutado vocês e de fato, ouvi-los no que diz respeito àquilo que vocês compreendem. Finjam que eu não disse isso tudo, tá? Por gentileza. Finge aí, finge que vocês não escutaram isso tudo, que eu não deixei vocês um pouco aborrecidos, um pouco tristes com a realidade. Eu acho que não, porque todo mundo tem consciência, de fato, do que está acontecendo no país e no mundo. Mas pensa aí, povo, pense e reflita. E me envie aí em forma de palavras, tá? O que é a sociologia para você, tá? O que é sociologia para você? Já estou mandando aqui o link. Clica aí. Isso, clica aí e compartilhe com a gente. Qual a sua ideia de sociologia? Em palavras, tá? Eu sei que o desejo de escrever frases é muito grande, mas o programa não nos permite. Então, envie em forma de palavras, por gentileza. O quê? Não, não é aí não, povo bonito. É lá, tá? É lá, não é no chat, não. O link, vocês vão clicar no trem aí e vocês vão me direcionar isso lá para o chat lá, ó. Lá para o negócio. Aí, abrir aqui, ó. Vamos embora. Tem que mandar aí. Manda aí para nós. Estou esperando vocês. Ô, Mariana. Mariana está chegando. Boa noite, Mariana. Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem. Então, tá bom. Eu vou... Daqui a pouco você vai saber pela ideia que nós estamos conversando aqui, sobre a questão de sociologia, tá? Beleza. Povo bonito, frase não dá não, povo. O programa não aceita frase não, povo. O programa só aceita palavra. Eu sei que o desejo de vocês de construírem longas frases no sentido de manifestar a indignação de vocês com a atual realidade do país e do mundo é muito grande, mas nesse momento só cabe palavrinhas aí. Manda ver. Vamos lá. Mariana, você quer que eu envie o link ou você vai deixar para a próxima? Sobre o que eu tenho que falar? O que é sociologia para você? Ah, tá. Manda o link aí. Estou enviando. Deixa eu só minimizar aqui. Tá? Só um minutinho. Mariana, eu acho que eu passei por você essa semana, só que, como eu acho que eu não te conheço, eu fiquei com receio de te cumprimentar. No calçadão. Eu acho que foi isso mesmo, que eu também tive a mesma impressão, só que eu fiquei quieta porque, tipo assim, eu pensei, esse é o professor, mas aí como você passou quieta, eu passei quieta também. Mas vocês não têm justificativa, não. Vocês estão vendo minha cara redonda, eu não estou vendo a cara de vocês, não. É mais fácil eu passar perto de vocês e não conhecer do que vocês passar perto de mim e falar que não me conheceu, né? Me ajuda aí. Mas é porque fiquei na dúvida, eu pensei que fosse, mas eu não tinha certeza. O máximo que ia acontecer, você ia perguntar assim, você é o Augusto? Eu ia falar contigo, não. Só que para mim também te perguntar, você é a Mariana? Eu ia ficar assim, pô, eu não sei quem é a Mariana. Perguntar da parte de quem? Eu acho que eu sei quem é a Mariana, mas eu não tenho certeza de quem seja a Mariana, né? Porque mas a próxima vez eu vou arriscar e mexer. Se não for, eu vou pedir 1000 perdões, né? Mas faz parte. Vamos lá, povo. Beleza, vamos construindo aí. Então, olha só, a gente está construindo, Mariana, a gente está conversando aqui sobre todo o processo de pensar a sociologia ainda no contexto atual. A gente vai começar agora, de fato, a perceber a sociologia dentro de um contexto histórico do século XVIII. Mas até agora, pergunta a galera aí, eu só apresentei para eles situações que entristeceram muito, mas situações que eu digo que que é a realidade que nós estamos vivendo, de pobreza, desigualdade, intolerância, preconceito, discriminação, políticas públicas que não acontecem de fato, mas isso é o que está aí. Isso é o que está explodindo na nossa cultura, na nossa sociedade.
e se faz necessário buscar a sociologia, tá? Enquanto uma ciência da sociedade, para a gente buscar respostas para tentar melhorar um pouco, né, a vida em sociedade. De acordo com o parecer de vocês, né, que eu pedi aí o que é sociologia, vocês colocaram expositiva, convívio entre as pessoas, ciência que estuda provavelmente a sociedade, sociedade, estudo da sociedade, esclarecedora. Compartilho com vocês a mesma ideia que vocês contribuíram comigo. De fato, a sociologia é essa ciência que vai fazer a análise de toda a sociedade e da sociedade retoma a ideia como um todo, tá? Não como uma parte, a sociedade como um todo. E para compreender a sociedade como um todo, galera, eu estou abrindo aqui de novo, tá? Se faz necessário e é importantíssimo a gente compreender o contexto histórico da sociologia, tá? Mas antes do contexto histórico, né, a gente tem aí os objetivos e utilidades da sociologia. Está bem claro, né? A Mariana, que chegou agora, talvez ela fique um pouco perdida, mas as imagens falam por si. Tá? As imagens falam, de fato, qual o objetivo e qual a utilidade da filosofia. Né? Aí compreender e explicar as permanentes transformações que ocorrem e que estão ocorrendo na sociedade, bem como as relações do indivíduo com essas formas de manifestações na sociedade. Formas essas que eu não minto para vocês. É muito mais de cruzar os braços e de deixar com que, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, do que, de fato, nós nos indignarmos com isso que a gente está vendo aí. Né? E que retrata, de fato, a sociedade que nós vivemos. Então, pensar aí na sociologia, dentro de uma perspectiva de uma ciência, é realmente fazer com que cada um de nós, indivíduos, cidadãos, tenhamos uma consciência dos nossos direitos, dos nossos deveres, não nos permitamos ser alienados por uma cultura que nos impede de pensar, de julgar e de agir, e que assim possamos, de fato, ocupar o nosso lugar na sociedade, tá? De forma crítica, de forma sensata, nos livrando e nos distanciando de todo o preconceito que nos é passado e repassado através do senso comum. Tá? E isso é algo que a gente tem que conseguir vencer. Aquela ideia de que sempre foi assim, é assim, e para sempre será assim, isso não pode existir dentro de uma sociedade onde nós temos pessoas capazes de serem autônomas, competentes e críticas. Não pode ser assim. Ninguém quer permanecer vivendo na pobreza. Ninguém quer permanecer vivendo dentro de um contexto de desigualdade social. Ninguém quer permanecer ver seus filhos chorando ou suas contas atrasadas porque não tem como bancar e honrar com as suas contas. E isso é sinônimo de dignidade. Ninguém, cara. Ninguém quer isso ver acontecer, mas a gente tem que pensar que mudanças se fazem necessárias. Agora, de fato, nós vamos entrar aí no contexto. Mas antes de entrar no contexto, queria saber se alguém tem algo a dizer. Mariana, Henrique, Jennifer, Ramon e Tayane. Vocês têm algo a nos dizer? Algo a nos compartilhar? Algo a trazer como reflexão para a gente? Manda ver que eu estou escutando. Sobre o quê, mais ou menos, assim? Tudo que nós estamos falando, senhor. Manda um tópico aí, porque é muita informação, talvez a gente pode discutir. Amor, fica a teu critério, parceiro. Você quer falar, por exemplo, como você tem visto a sociedade atual, como você tem visto as relações das pessoas entre elas e com a sociedade. Você quer falar sobre o que mais te incomoda? Vou te mandar a pergunta, parceiro. O que mais te incomoda na sociedade atual? O que está te causando feridas aí? Manda ver. Cara, creio eu que hoje em dia é mais a individualidade, né? Porque eu creio que muito das coisas que acontecem, como você citou aí também com foto,
muitas das situações que também estão acontecendo são decorrência também do egoísmo, né? A pessoa, tipo assim, hoje ser bom, né? De certo modo, ajudar financeiramente, sei lá, qualquer coisa, a pessoa às vezes não é bem vista, né? E muitas das vezes as pessoas que estão sendo ajudadas aproveitam da bondade da pessoa. Então, tipo assim, muitos também não vê como benefício assim e acaba se tornando dessa maneira, né? Aí acabam contaminando outras pessoas com essa visão e, consequentemente, mais atitudes ignorantes e, sei lá, más vão instaurando e se tornando comum, como você disse mesmo, né? Vão se tornando algo comum, porque hoje realmente tomar atitude é algo que é para pouco, né? Assistir e aceitar é muito fácil, né? Eu creio que seja isso. Uma coisa que me incomoda. As pessoas não são ativas, né? Elas são mais passivas. É o que me incomoda mais. É uma verdade, como diz, é uma verdade verdadeira. Muito obrigado pela contribuição. Tayane, Henrique, Jennifer, Mariana, alguém quer comentar alguma coisa? Sobre a pandemia. Diga, Tayane, você convive diretamente com isso, que você está na rua ali todos os dias. Porque, tipo assim, com a pandemia, né, no início, a gente imaginou assim, que com os acontecimentos e tudo mais, que as pessoas iam refletir, iam melhorar, mas parece que não, parece que quem é ruim está ficando cada dia pior. Mas, em compensação, as pessoas boas parece que realmente vão evoluindo mais, mas aquelas pessoas egoístas, mesquinhas, com a pandemia não teve avanço, não teve mudança nenhuma, estão cada dia piores. Isso é meio frustrante. Você está falando disso, e isso realmente, de fato, também é uma coisa muito importante. O Ramon falou do individualismo, falou da questão do assistencialismo, mas essa questão que você falou também de uma mudança que nós esperávamos, né, dentro desse processo de nos isolarmos dentro dos nossos convívios, muitas pessoas acabaram se tornando, de fato, pessoas egoístas, de fato, pessoas intolerantes, né, onde não existe o diálogo, não existe a conversa. Eu não sei se vocês chegaram a ver, nesse período de pandemia, o índice de violência contra a mulher subiu assim, de forma gritante, né? Se eu não me engano, eu li uma reportagem que falava que a cada 9 horas, se eu não me engano, uma mulher no Brasil sofria algum tipo de violência nesse período de pandemia, a cada 9 horas. Então, assim, é muito complicado. Eu falava ontem que eu fico imaginando meus filhos, o mais velho está com 11, o mais novo está com 6. A gente consegue ter um jogo de cintura legal. Mas vocês já imaginaram as crianças que nasceram na pandemia e que hoje estão fazendo 1 ano de idade, 1 ano de vida? Né? Como está o cognitivo dessa criança? Essa criança nunca foi na rua, nunca brincou com outras crianças, nunca pisou, talvez, numa terra, nunca entrou num mar. Já imaginaram isso? Como vai ser a criança da pandemia, nascida na pandemia? Eu fico imaginando, fico tentando imaginar como é que vai ser essa criança num retorno de uma normalidade, entre aspas. Para pensar. Complicado. É mais um agravante. Mais um agravante. Mais algo a se preocupar. Henrique, quer falar alguma coisa? Jennifer, Tayane? E complementando isso daí que você falou, antes da pandemia, muitas crianças já ficavam muito presas só no celular, tecnologia, isso tudo. Agora, com isso, então, acaba piorando bastante, né? É complicado, meu amigo. É algo. Nós temos muitos problemas para serem pensados. Quando a Mariana também falava essa questão da pandemia, eu falei que muita gente adorou ficar recluso dentro de casa, mas hoje já se tornou algo muito. Já chegamos no limite. Essa questão de ficar somente dentro de casa. As pessoas hoje estão tomando medicamentos, porque já não estão mais conseguindo viver confinadas dentro dos seus próprios ambientes, principalmente aquelas que vivem em apartamentos. Então, assim, são tantos problemas que a gente vai ter que analisar ao longo
né, de um futuro retorno presencial diferenciado, que a gente vai ter que pontuar, de fato, muitas coisas. Mas eu agradeço imensamente a contribuição de vocês. Tayane, Jennifer, quer pronunciar? Quer falar alguma coisa? Se não quiser, não tem problema, não, tá? Nós estamos em casa. Complementando o que a Mariana falou e o Ramon falou também, sobre a questão do individualismo, sobre a questão da... A gente pode notar também muita falta de empatia, umas pouco mais. Por exemplo, as pessoas, eu já vi muitas postagens até no Twitter, de gente falando que não vai ficar em casa, aguenta ficar em casa, que vai sair sim, e vai furar a quarentena sim, porque não aguenta. Imagina, por exemplo, essa pessoa que saiu, tem uma avó dentro de casa que talvez tenha um problema de saúde, pode vir a falecer por conta do Covid. Eu acho que as pessoas deviam aprender a viver com o Covid. E aí elas não estão aprendendo, elas estão dando, entendeu? Isso é muito triste. E não sei se você reparou, ou vocês repararam, agora vocês estão aí como o maior índice de contaminação que tem se percebido agora entre jovens e adolescentes. Vocês chegaram a reparar isso? Sim, eu vi da nova variante, que agora são jovens e adolescentes. A nova variante está mudando o ponto de partida, né? Mas mudanças vão ser necessárias. Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Mas a mudança requer de nós também mudança. Se nós mudamos, a gente muda a realidade. Né? Desculpa, você ia falar alguma coisa? Eu? Não, já terminei. Muito obrigado pela contribuição. Jennifer, você quer falar alguma coisa? Se não quiser, não tem problema, não. Tá? Eu só estou com uma turma pequena, fica até mais fácil para perguntar. Não, se ela silenciou e não abriu o áudio, né, não tem problema. Mas, galera, então vamos começar a parar para pensar, porque nos falta aqui 2 minutos e o programa vai fechar e eu vou enviar novamente. Ela está compartilhando com a gente aí no chat. Aí. É muito complicado mesmo, de fato. Né? Essa conduta que o ser humano está tendo hoje em dia, né? Em levar em consideração aquilo que pensa e não aquilo que de fato é necessário, que é importante. Mas muito obrigado pela contribuição também. Mas dentro dessa perspectiva, porque no próximo momento agora a gente vai entrar um pouco do contexto histórico da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, para a gente tentar entender que esses problemas sociais eles já vêm desde o século XVIII. Tá? Desde o século XVIII. E ali surge a sociologia, de fato, como uma ciência da sociedade para explicar e tentar compreender a sociedade num todo. Mas para que isso aconteça, é aquilo que está presente na fala da maioria de vocês. Requer de nós uma consciência, requer de nós um respeito, requer de nós uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude para que a gente possa perceber que a sociedade grita por socorro. Vidas gritam por socorro. E isso só será, né? Isso só terá e só haverá mudanças partindo do momento, do princípio que nós também vamos mudar. Mudança gera mudança. Povo bonito, vai encerrar aqui o programa. Antes de terminar, vai lá, toma uma água rapidinho, tá? Vai no toalete e eu vou gerar o link aqui, abrir o WhatsApp e mandar para vocês, beleza? Beleza? Beleza. Para você. Tô voltando. Peraí, hein?